Nossa aula de hoje, dando início aí ao período de moderna, né? É um período um momento histórico que vai vir do finalzinho da Idade Média, final, mas já entrando na Era Moderna. Então, ela está muito mais encaixada na Era Moderna. Vai ser sobre grandes navegações. Então, grandes navegações foi um período um período em que a Europa começa a expandir seu mercado para o mundo. Ele vai começar a expandir seu mercado, a arrumar novas terras. O centro do mundo começa a deixar de ser um pouquinho para a Europa. A Europa era o centro autossuficiente. Então, não era tão necessário assim outros lugares. Mas ele percebeu que o negócio começou a ficar estranho para eles. Então, por que ocorreram essas grandes navegações? Se a Europa, numa perspectiva histórica eurocêntrica, que infelizmente a gente ainda tem muito hoje, incrustada na nossa história, por que então foi necessário que houvesse essas grandes navegações? Bom, por algumas coisas que aconteceram antes, no século XIV, que também é conhecido como crise do século XIV, nada muito inovador. No século XIV, foi um período muito crítico para a Europa. Por quê? No século XIV ocorreu a peste negra, por ser lembra na idade medieval, ainda uma sociedade feudal, várias revoltas camponesas, a Guerra dos 100 Anos, ciclos de fome. E, com isso, havia também uma crise, uma escassez de metais preciosos gigantesca na Europa. Só que o que essa crise de metais preciosos ocasionou? Esses metais preciosos eles serviam para fazer moedas. Se você não tem moeda para circular, como é que o mercado vai girar? Beleza? Então, começa a ficar um pouco estranho por aí. E essa questão da moeda foi tão preponderante que isso causou uma retração no mercado europeu. Começou a ficar estranho para eles. Falou, mano, o que a gente faz agora para mudar isso? Não tem mercado dentro da Europa. O que vão ter que fazer? Busca por novos mercados. Naturalmente, a gente percebe na Europa essa coisa desse imperialismo. É um pouco anacrônico falar imperialismo, mas eu acho que o conceito vai se encaixar do mesmo jeito. Vou lá conquistar... Oi? Desculpa. Nada, que isso? No caso, quando você poderia falar pelo menos meio por cima sobre a Guerra dos 100 Anos e as revoltas camponesas, porque isso sempre foi mais ou menos uma coisa que me bugava. Não, olha só, nesse caso aqui, Thaí, você pode ficar despreocupada, porque ele não vai influenciar tanto nesse ponto da matéria. Por quê? Essa Guerra dos 100 Anos, a revolta camponesa, só vão ser mais dois contribuintes aí para essa crise no século XIV, que vai causar a crise econômica, que vai gerar a expansão marítima. Mas, nesse momento, entender a Guerra dos 100 Anos e a revolta camponesa não vai influenciar muita coisa, não. Então, em relação a isso, você pode ficar despreocupada, tá? Isso aqui é mesmo para dar uma introdução. Não, então beleza. Mas pode ficar despreocupada. Não, beleza. Pode ficar despreocupada em relação a entender isso agora. E o que acontece? É necessária essa busca por... Agora, outra coisa também que motivou essa expansão marítima foi a busca por especiarias. Produtos de origem vegetal, né, basicamente. Temperos, etc. Alguns temperos que eu esqueci até o nome. Que quem aí cozinha pode conhecer um pouquinho melhor, temperos até famosos que eu decorei na minha mente e não estou lembrando agora, desculpa. Então, a expansão marítima ela é um efeito do reflexo econômico que essa crise também causou, essa crise do século XIV causou. E essa busca por novos mercados, ela vai se dar onde? Na África, no Oriente, só que não só por aí. Mas também ela vai se estender, aí por questão de necessidade, que mais para frente vocês vão entender, no Atlântico e no Índico. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção nesse motivo que eu vou passar agora, porque ele não vai ser preponderante nesse exato momento, mas quando chegar lá na frente, no Tratado de Tordesilhas, vocês vão entender. Que é a expansão da fé cristã. Se quiserem anotar isso daí também é importante como um dos motivos.
Quem quiser depois também posso disponibilizar o PowerPoint, sem o menor problema. A expansão da fé cristã. Por quê? A fé cristã, a Igreja Católica vê que a fé católica precisa ser espalhada para o mundo. O que melhor do que uma expedição que vai colonizar um lugar? Nada é melhor, correto? Só que antes de entrar profundamente nisso, agora que a gente já falou todos os motivos que fortificaram essa expansão marítima, vamos agora entender um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho mais nela. Mas, sem ser chato, antes de aprofundar, eu quero mostrar que um país se destacou muito, na verdade, 2 países se destacaram, Portugal e Espanha. Mas um país se destacou ainda mais, que foi Portugal, um pouco mais ainda que a Espanha. Apesar de os 2 saírem na frente, Portugal se destaca um pouco mais do que ele. Por quê? Por conta da formação do seu Estado. Em 1139, esse malucão aí, Afonso Henriques, da família de Borgonha, ele faz a independência do condado portucalense, que passa a ser o primeiro reino de Portugal. Como é que foi isso? Naquela época, a Península Ibérica era dividida entre o condado de Córdoba, que era dominado pelos muçulmanos, que era na região sul da Península Ibérica, e a região norte, dominada pelo rei de Leão, Castela, entre outros. O rei de Leão, ele junto com Henrique de Borgonha, que era um nobre, expulsou os muçulmanos daquela região. Em troca disso, o condado portucalense foi entregue para o Henrique de Borgonha. Anos depois, Afonso Henriques, esse carinha que mora logo ali, ele nasce, fica um adulto, como todo ser humano, e ele vai e proclama a independência desse lugar. Dessa maneira, Afonso Henriques se torna o primeiro rei de Portugal. Porém, vai acontecer algo em Portugal que vai ser um divisor de águas na história da Europa. O que vai ser? É a Revolução de Avis. O que foi essa revolução? Nessa revolução, Dom João I, da família de Avis, ele vai derrubar a dinastia de Borgonha, vai dar origem à dinastia de Avis. Com isso, só que ele vai fazer uma coisa que vai se diferenciar muito da Europa, e que vai dar muito poder em uma coisa chamada estabilidade política para a Europa, que é a centralização em seu reinado. Como assim? Lembra que era uma sociedade feudal, que eu falei antes? Beleza. Então, os impostos eram muito diversificados e não tinha um lugar exatamente para onde eles iriam. Então, o que acontece? Ele centraliza esse poder de impostos, poder de tributos na sua mão. E qual é a consequência disso? Portugal vai se tornar a primeira monarquia absolutista da Europa. Ou seja, o primeiro reino, realmente, o primeiro reino absolutista. Tem um rei, ele é um rei absoluto. Por hora, você não precisa se focar ou anotar tanto que eu estou falando dessa formação de Portugal, não. É mais que vocês entenderem realmente o porquê que Portugal foi pioneiro nessas expedições marítimas. Lembra que eu falei que os 2 países que mais se destacaram foram Portugal e Espanha? Por quê? Além de serem os primeiros estados nacionais da Europa, eles tinham uma coisa que se diferenciava muito dos outros países. Eles ficavam na Península Ibérica. E a Península Ibérica tem uma localização geográfica muito favorável. Por quê? Eu vou pegar aqui algumas características que dá para vocês entenderem um pouquinho melhor a localização dela. Essa Península Ibérica, ela fica na entrada do Mar Mediterrâneo, e o Mar Mediterrâneo era um dos principais acessos naquela época da Europa para as Índias, para a África. Era um dos principais acessos. Para as Índias, na verdade. Era um dos principais acessos. Porém, só antes de completar isso, ele ficava na entrada do Mar Mediterrâneo, ficava também no norte da África e ficava de cara para o Oceano Atlântico. Ou seja, a vantagem geográfica de Portugal e Espanha já era imensa em relação aos outros países. Só que, lembra que eu falei que ele fica na entrada do Mar Mediterrâneo? Beleza, isso é bom, não é? Mais ou menos.
Antes disso tudo acontecer, durante a Idade Média, ocorre o que a gente conhece como a Quarta Cruzada. O que vai acontecer nessa Quarta Cruzada? A Quarta Cruzada ela faz o mar Mediterrâneo ficar sob o domínio de mercadores europeus e árabes. Ou seja, como assim? Quem quisesse passar pelo mar Mediterrâneo, ele tem que pagar imposto. Portugal, sendo ali, dando início a essa expansão marítima. A Europa, numa crise econômica, não vai querer pagar imposto para italiano e para árabe para poder passar por ali. Então, o que ele começar a fazer? Vamos pensar rota diferente para atingir a Índia, por assim por diante.